Doutora, muito boa tarde, muito obrigado por participar aqui do Vem Pernambuco. E a gente já começa perguntando sobre essa questão da criança, né? Porque criança também pode desenvolver diabetes, doutora, como é que é isso? Boa tarde. Isso, Emanuel. Como a gente já estava conversando antes de chegar ao ar, crianças também podem desenvolver diabetes, né? Então, quando a gente pensa em diabetes, a gente pensa na forma mais comum do diabetes, que é o que a gente chama de diabetes tipo 2. E esse tipo de diabetes está muito relacionado com os hábitos de vida e principalmente com o ganho de peso. Então, crianças que têm hábitos não saudáveis ou que ganham muito peso, essas crianças elas têm uma chance também de desenvolver aquele diabetes que a gente considerava que só iria acontecer na fase adulta. Então, a gente tem que estar alerta para isso. Como é que a gente pode suspeitar, doutora, que talvez esteja com diabetes? Existem alguns sinais? Bom, os sinais, né, que apontam o diabetes são aqueles sinais que são bem comuns, assim, muitas pessoas já estão familiarizadas, né, que é muita sede, que é muita fome, que é perder peso, mesmo comendo muito. Mas, normalmente, esses sinais e sintomas que a gente considera como característicos do diabetes, eles só acontecem quando o diabetes está muito mais avançado. Então, normalmente, ela é uma doença silenciosa. Então, às vezes, um pouquinho de indisposição, enfim, mas ele já pode estar presente mesmo em pessoas que não estejam sentindo absolutamente nada. E é isso que é o problema, porque quando a gente vai diagnosticar, esperando esses sintomas aparecerem, o diabetes já evoluiu e isso já pode ter trazido algumas consequências ruins, né, para a pessoa que está com diabetes. Naqueles check-ups que nós precisamos pelo menos fazer anualmente, doutora, ali já dá para identificar o nível de glicose, ver se está errado e o médico também já indicar alguma solução? Sim. Do ponto de vista, se a gente puder recomendar, existem algumas recomendações em relação à idade, em relação a fator, se a família já tem o diabetes, mas se a gente puder recomendar de uma maneira geral, se você estiver acima do peso, você é um adulto, tá? Acima do peso, ou você tem alguma outra doença que é de risco, que a gente chama de risco para a doença do coração, como pressão alta, colesterol alto, esses exames de sangue que são feitos, que pode ser feito em posto, que pode ser feito em laboratório simples, são esses exames que identificam o diabetes, que é a dosagem da glicose, mesmo naqueles doentes que não estejam apresentando nenhum tipo de sintoma. Nessa resposta que a senhora me deu agora, já começou falando de hereditariedade. Se meu pai, meu avô, enfim, eles têm a diabetes, existe o risco da pessoa ter também? Veja, os pais, a hereditariedade não é uma condição, uma fatalidade, ou seja, se seu pai ou sua mãe tiver diabetes, você com certeza terá diabetes, mas você tem uma chance maior, existe sim. Então, filhos de pessoas que são diabéticos, eles apresentam uma chance maior. E aí, o que ele vai fazer em relação aos hábitos de vida, né, principalmente aqueles fatores que eu já comentei anteriormente, é que vão determinar se ele vai desenvolver a doença ou não. Então, o fato de ter um pai ou uma mãe aumenta a chance, mas não é um determinante, ou seja, vai ter com certeza, né? Isso vai depender muito do que ele fizer na sua vida, né? O que é que ele vai fazer do ponto de vista de hábitos de vida, né? Uma pessoa leiga como eu, o pessoal de casa também está assistindo, está aprendendo como eu agora com a senhora, muitos diabéticos têm aquela coisa do, o importante é não consumir açúcar, então não vou consumir industrializado, então vou comer frutas. A fruta, de fato, é algo que a gente não precisa se preocupar, a pessoa que tem diabetes, ou não é bem assim, doutora? Não é bem assim, né? Na verdade, a fruta, ela tem açúcar, né, que é a frutose, que é a fruta o açúcar da fruta, e esse açúcar, ele também pode prejudicar o diabetes. Então, o diabético pode comer fruta, idealmente que consuma fruta in natura, ou seja, coma a fruta com tudo que tiver na fruta, ao invés de fazer suco, por exemplo. Então, existe uma quantidade determinada, então não existe um número ilimitado de fruta, né, na dieta do paciente diabético. E sempre que for consumir a fruta in natura, né? Evitar o suco, porque o suco ele vai tirar exatamente só o açúcar e vai tirar exatamente a fibra da fruta, que é a característica da fruta que faz com que ela seja mais saudável para o diabético. Porque ela vai fazer com que esse açúcar chegue mais lentamente no sangue e isso é uma característica que vai ser favorável para o paciente que queira consumi-la, certo?